A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 13 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel, nossa última lição do trimestre. Eu quero sugerir a você que amanhã faça uma aula festiva, de forma que o aluno compreenda que ele venceu mais um trimestre aprendendo, colocou mais um tijolinho nessa muralha que é o conhecimento. Então isso é muito importante para nossos irmãos e motivá-los para continuar, e assim ele possa no próximo trimestre conseguir fechar o ano com uma carga de conhecimento. Então isso é muito importante. Então faça uma aula festiva, um clima festivo, de forma que os alunos se sintam bem, sabe? Aquele sentimento de conquista. O tema da nossa lição é o tabernáculo e as festas anuais. O povo de Deus é um povo festivo, porque o Senhor o quer assim. Então, nós temos que, em primeiro momento, compreender que havia várias festas no âmbito do tabernáculo, ou seja, no meio ali do povo de Deus. A agenda cultural e religiosa era repleta de festas. E nós temos pelo menos 7 festas que são as mais faladas. E a nossa lição, ela vai trabalhar com 3 festas. Nós vamos trabalhar com a Páscoa, também a festa de Pentecostes e a festa do Tabernáculo. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas também. Primeiro momento, as festas do povo de Deus, ali no tabernáculo, elas não tinham um propósito recreativo. Elas eram festas que elevavam a memória do povo de Deus para os grandes feitos do Senhor. Então, o jovem de hoje, a sociedade de hoje, quando pensa em festa, ele está muito ligado, ele se volta a uma questão recreativa. Não, as festas do povo de Deus são momentos de reflexão, são momentos de adoração pelos grandes feitos que o Senhor fez. Amém? Então, trabalhar isso com os jovens é importante, tá? O tópico 1 vai dizer o seguinte: as festas em Israel. Primeiro momento, temos que conhecer o significado dessa palavra festa. E no latim é festai, que significa feriados. Era exatamente isso que acontecia nas festas do povo de Deus. Cessava o trabalho, era feriado, e não era o feriado de um dia. Havia feriados de vários dias. O povo deixava os seus afazeres seculares e passavam agora, durante aquele período, a viver um momento exclusivo ao Senhor, seja nas cerimônias coletivas lá no tabernáculo, como também nas cerimônias individuais, em suas famílias, nas suas casas, ok? O significado básico dessas festas em Israel, a lição traz que era uma ocasião assinalada. Quando a lição fala que era uma ocasião assinalada, ela está dizendo que eram fatos históricos. Havia um propósito em fazer menção de algo que aconteceu, de um fato que aconteceu. E esse fato envolvia o nosso Deus como a fonte, como aquele que proveu, como aquele que livrou, como aquele que libertou. Então, havia essas ocasiões assinaladas que levavam o povo a refletir dentro de um fato histórico. Havia também o regozijo, o deleite, havia o júbilo, porque o povo agora se voltava para o passado, na ocasião assinalada, mas eles viam os grandes feitos do Senhor. Quanto que eles ganharam em ter um Deus que cuidava, que trouxe no momento oportuno a provisão. Então, esses são os 2 pontos, que nós precisamos compreender. Amém? O tópico 1.1 vai dizer o seguinte: o objetivo das festas.
Essas festas eram classificadas como santas convocações ou convocações sagradas. Então, quando havia essas santas convocações, significava que haveria uma festa. E essa festa ela buscava uma reflexão, um memorial. O homem pensava sobre si e pensava no Deus que ele tinha, no caso, Yahvé, o nosso Deus. Também refletia a bondade, a providência e a fidelidade do Senhor, ou seja, os atributos do Senhor eram levados em consideração, porque foi mediante esses atributos que o homem se beneficiou, seja no livramento, seja na provisão, enfim, em todos os benefícios que o povo de Deus ganhou em estar debaixo dessa autoridade. Essas santas convocações também, elas estavam voltadas muito na questão da agricultura, porque era a economia do povo de Deus, ou seja, o povo de Deus sobrevivia da agricultura, era a sua forma de ter o alimento diário. E o livramento. Nós vamos observar nessas festas que houve momentos que o povo de Deus estava preso, estava escravizado, e o Senhor deu o livramento, o Senhor interviu na situação. Também essas santas convocações, elas faziam uma reflexão não somente do passado, mas elas tinham também uma ordenança para que fosse passada de pai para filho, ou seja, era um mandamento perpétuo. Algumas dessas festas possuíam esse caráter, que deveria ser feito perpetuamente, para que as próximas gerações pudessem dar continuidade à história do povo de Deus e à história que o nosso Deus escreve para o seu povo. Amém? Êxodo 12:14 diz o seguinte: este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, era uma lei, deveria ser feito para todo sempre. Todas as posteridades que viriam, elas tinham que exercer essas santas convocações, ou seja, essas festas. O tópico 1.2 diz o seguinte: as festas revelavam o Deus de Israel. Essa liturgia dos festivais, e aqui eu estou usando a palavra festivais porque é o coletivo dessas festas. E esses festivais, eles possuíam dois aspectos. Uma era a tradição interna. Ele era trazido de que forma? De forma educativa. As santas convocações, elas tinham um propósito educativo, como falamos anteriormente, passar de pai para filho. Os filhos conheciam o nosso Deus pelos seus grandes feitos, porque os pais contavam isso de forma oral, e isso era passado de pai para filho, de geração para geração. Também mostrar dentro do povo de Israel, das suas famílias, dos seus núcleos, que o Deus que eles serviam era um único, não era como os deuses pagãos, era um único Deus, ou seja, um sistema monoteísta. Também demonstrar que o Senhor cuidava do seu povo. Esse testemunho interno mostrava para os filhos que Deus cuida do seu povo, que Deus cuidou, que cuida e que cuidará do seu povo, trazendo uma confiança, a fé, a esperança, de forma que o nosso Deus sempre estivesse patente nas mentes, sempre estivesse no centro da sociedade israelita. Amém? O outro ponto era um testemunho genuíno, externo, perante os outros povos. Mediante toda essa liturgia, ou seja, o culto, esse serviço que era feito, essas cerimônias, todos esses detalhes, os outros povos olhavam para Israel e viam que havia uma
sinceridade por parte deles, uma seriedade em fazer aquilo. E só faziam aquilo porque eles confiavam num Deus todo-poderoso. É tanto que os outros povos viam a questão da liturgia, dos cerimoniais, de como era feito o culto a Yahvé, mas também eles viam os grandes feitos, o poder de Yahvé atuando em prol do povo de Deus. Um exemplo disso é quando os espias chegam ali em Jericó e Raabe fala: olha, nós estamos atemorizados porque temos visto os grandes feitos do vosso Deus. Ou seja, esse testemunho era também externo. O cuidado do povo de Deus em fazer com perfeição, em levar a sério o culto ao Deus Todo-Poderoso, mostra uma credibilidade ou gera uma credibilidade naqueles que estão externos à nossa fé. E isso pode trazer eles para o nosso meio, para que seja um de nós. Amém? O tópico 2 vai dizer o seguinte: a festa da Páscoa. Essa festa é muito importante. Eu coloquei aí esse código Strong, que é o H6452, que é de uma palavra hebraica chamada pakash, que é uma palavra raiz, e ela tem o significado de passar por cima. Esse passar por cima, ele tem dois significados. E aí, o significado é redenção. Essa redenção, ela se apresenta de duas formas, tanto no livramento como na libertação. No livramento, lembra quando o povo de Deus, na sua última noite no Egito, o Senhor fala que o anjo do Senhor passará pelo Egito e onde não houvesse o sangue nos umbrais da porta, o anjo entraria e o primogênito seria morto. O povo de Deus, sabendo disso, colocou o sangue na verga da porta. E assim o anjo passou por cima da casa ou das tendas dos judeus. Ali houve um livramento. O povo de Deus foi poupado de que os seus filhos primogênitos morressem, o que não aconteceu com os egípcios. O anjo passou, entrou nas casas, inclusive no palácio, e os primogênitos morreram. Também a libertação, porque foi a última noite do povo como escravo. Eles saíram do Egito naquele dia, naquela madrugada, e ali começa agora um novo tempo. Passou de uma situação de escravo e foi para uma situação de livramento, de homens livres, ou seja, houve livramento da morte e houve uma libertação de uma condição, de uma posição de escravo para uma posição de homens livres. Essa Páscoa, ela simboliza a crucificação de Cristo, porque na Páscoa morria um cordeiro. Esse cordeiro aponta para Cristo e nós vamos ver um pouco mais sobre ele. A festa foi instituída no Egito, ou seja, o povo ainda não estava em Canaã, o povo ainda estava em uma situação de perigo, de escravidão, mas a festa foi instituída ali, apontando que o povo de Deus, mesmo nesse deserto de mundo, de pecado, sob o domínio do príncipe das trevas, mesmo neste mundo, o povo de Deus tem uma atitude diferente. O povo de Deus continua com a sua esperança voltada ao nosso Deus, que um dia seremos tirados desta terra e chegaremos a Canaã. Então a festa foi instituída ainda numa condição de escravo. A festa, ela era familiar, porém
essa festa, ao longo dos anos, ela passou a ter uma conotação nacional. Lembra quando o Senhor Jesus tinha 12 anos, que a sua família subiu a Jerusalém e lá a família perdeu ele e ele estava no templo ensinando os mestres. Eu digo, a família perdeu ele não se perdeu da família, ele nunca se perde. Amém? Então, essa festa, no primeiro momento, ela tinha uma conotação familiar, mas com o passar do tempo, ela ganhou uma proporção nacional. Iniciava no primeiro mês, no dia 14, ela durava 8 dias e havia uma fusão com a festa dos pães asmos. Asmos significa um pão que não tem fermento e ele simboliza a coisa pura, algo puro, algo que não tem mistura. O nosso Senhor Jesus é o pão da vida. Ele não tem mistura, ele é puro. Amém? E ocorria no verão. Cabe lembrar, meus irmãos, que essa festa, o cordeiro era morto e não se quebrava seus ossos, não se tirava nem suas vísceras. Ele era assado, não poderia ser cozido, e a família deveria comê-lo com pressa, significando que o Senhor, nosso Deus, tinha pressa em socorrer o seu povo. Também o povo deveria comer de forma muito bem ornamentada, ou seja, preparados como se estivesse para viajar. Sandália nos pés, o cajado na mão, a roupa muito bem adornada, de forma que estariam prontos para partir. Este é o significado. O Senhor tem pressa em trazer socorro ao seu povo e que seu povo saia o mais rápido possível da condição de escravo, que o homem saia dessa condição de escravo. Amém? Esse cordeiro deveria ser consumido até o fim da noite. E se sobrasse algo, ele deveria ser queimado ao fim da madrugada. Se a família era muito pequena, ela deveria convidar outra família para participar junto. O cordeiro deveria ser um macho, primogênito, sem defeito, de forma que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na obra vicária do Calvário, ele não teve seus ossos quebrados, sangrou completamente. Este sangue também nós podemos ver que ele traz proteção para o seu povo, porque aquele cordeiro que foi morto para a Páscoa, o sangue dele que foi utilizado nos umbrais da porta, para que o anjo não matasse, não adentrasse aquela casa e matasse o primogênito. Então o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos protege, amém? Seguindo adiante, nós vamos notar que no tópico 2.1, o cordeiro, ervas amargas e os pães asmos. Esses itens têm grande significado, como eu já apontei anteriormente. Primeiro, o cordeiro, o seu sangue protegia e a sua carne alimentava, ok? Então, ele apontava para Cristo. As ervas amargas era para que o povo lembrasse do seu período de humilhação, de escravidão, de sofrimento. E os pães asmos, eles apontavam para um trigo sem fermento, ou seja, o pão era feito apenas com trigo e água. Simbolizava a pureza da natureza de Jesus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5,7 que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Seguindo adiante, nós chegamos no tópico 2.2, a Páscoa e a Igreja. Bom, nós temos que ver essa relação da Páscoa com a Santa Ceia. A Páscoa, Antiga Aliança, Santa Ceia, para nós os cristãos, Nova Aliança. A Páscoa ela tinha uma ideia de futuro. Ela estava apontando, prefigurando o desfecho final de uma libertação espiritual, de uma libertação
por toda uma eternidade. Então o judeu, ele estava fazendo aquele rito, mas aquilo significava o futuro, o que o nosso Deus tinha em mente para o seu povo. Era feito de forma individual, ou seja, familiar. Essa festa era nas famílias, ali dentro de cada lar. Amém? Também, quando nós olhamos para a Santa Ceia, nós vamos ver que a Santa Ceia ela aponta para o passado, fazer isso em memória de mim. A igreja contemporânea, quando nós nos reunimos para a Santa Ceia, nós estamos voltando no tempo, pensando na cruz, pensando no sacrifício de Cristo, e assim nós nos alegramos porque Ele morreu por nós. E agora ela não está mais restrita à individualidade. Agora nós trabalhamos com o corpo de Cristo. É de forma coletiva, é a igreja reunida. Nós fazemos esta menção de forma coletiva. E isso é muito importante, meus irmãos. Nós fazemos isso mensalmente, outras igrejas fazem semanalmente, tem igrejas que fazem até anualmente, mas nós fazemos mensalmente, nós os assembleianos, amém? Entendendo isso, Páscoa de forma individual, apontando para o futuro, a Santa Ceia aponta para o passado, é de forma coletiva e é com a igreja. E nós estamos aguardando a nossa ceia final, que é com o nosso Senhor Jesus Cristo em estado de glória. Seguindo adiante, nós chegamos no tópico 3, a festa do tabernáculo e de Pentecostes. Estas festas não tinham um cunho familiar, mas o cunho dela era nacional. Essas festas eram comemoradas por todo o povo, havia uma convocação e o povo se reunia onde? Já depois do tabernáculo, em Jerusalém. No tabernáculo, ali no deserto, o povo se reunia no tabernáculo. Na terra prometida, quando havia ali o tabernáculo, o povo se reunia no tabernáculo. Quando construído o templo ali com Salomão, o povo se reunia onde? No templo. Então, aqui no tabernáculo do deserto de Moisés, nós observamos que o povo se reunia ali em volta do tabernáculo, de forma que havia as celebrações. Ocorria no outono. Também o objetivo era de gerar gratidão e reverência ao nosso Deus. Outro ponto importante dessas duas festas, do tabernáculo e do Pentecostes, é que elas eram festas agrícolas, estavam comemorando o sucesso das suas plantações. O tópico 3.1 vai falar sobre a festa do tabernáculo. Também essa festa ela tinha outras nomenclaturas, no caso, festa das tendas, festa da colheita ou festa do Senhor. No hebraico, essa palavra tabernáculo é mishkan, que significa residência ou habitação temporária. Mas também ela tem um nome que é muito popular. A festa dos tabernáculos também é conhecida como festa das cabanas ou festa de Sucote. O significado de Sucote é cabanas ou tendas. O que é isso? Essa festa, as pessoas se reuniam para morar em tendas, mesmo depois que eles tiveram a sua ascensão para morar em cidades. Esse povo agora largava o conforto da sua casa e montavam barracas ali próximo das suas residências, e ali eles passavam a habitar em memória dos 40 anos que eles passaram no deserto. Ali eles cobriam a tenda com murta. Murta é uma vegetação que tem um odor agradável. E também eles faziam essa menção de, olha, 40 anos no deserto. Esses 40 anos no deserto foram momentos que o Senhor cuidou de nós. Como que um povo sobrevive no deserto, morando em tendas?
mas o Senhor cuidou, mandou a coluna de fogo à noite, e essa coluna de fogo de dia ela se transformava numa coluna de nuvem para gerar uma sombra para o povo. Ou seja, o Senhor cuidando do seu povo. Também ocorria no outono. Essa festa durava 7 dias, conforme Levíticos 23, 33. Celebrava a colheita das uvas e das azeitonas. Também havia um agradecimento pela água. Nessas cerimônias, apontando ali para o momento a qual o Senhor Jesus já estava em seu ministério terreno, nós observamos que o ritual era da seguinte forma: havia um cortejo dos sacerdotes, eles iam até o poço de Siloé, eles com uma jarra pegavam água do poço e levava até o templo, diante do altar do holocausto. E ali eles jogavam água sobre o altar, agradecendo a Deus pela água, porque a água era a força, a fonte para que houvesse sucesso na plantação, para que houvesse a abundância, tanto das uvas como das azeitonas. Aqui, meus irmãos, nós encontramos algo muito importante, porque em João 7,37, o apóstolo diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O altar do holocausto aponta para Cristo, ele tipifica Cristo. E o sacerdote jogava água sobre aquele altar como forma de adoração a Deus. O Senhor Jesus está dizendo: olha, eu sou a fonte. Vós que tem sede, vós que precisa da água para que haja abundância no vosso meio, eu sou a fonte disso. Eu que sou a causa de tudo isso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele agora se apresenta de uma forma enfática àqueles homens, àquela sociedade, falando que ele é a fonte para o homem que tem sede. Ele é a fonte para o homem que precisa sobreviver, que precisa de alimento, que precisa do refrigério. Ele é a fonte de tudo isso. E essa mesma palavra está patente aos homens contemporâneos. Amém? O tópico 3.2 vai dizer o Pentecostes, vai trabalhar a festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes possuía algumas nomenclaturas diversas, e essas nomenclaturas eram dadas por diversos grupos dentro do judaísmo. Os fariseus davam nome de uma forma, e outros grupos ali tinham um nome predileto para definir essa festa. E aí nós temos a festa das semanas, festa das primícias ou festa de Pentecostes, como está no nosso título. Lembrando que festa de Pentecostes é algo que veio, essa nomenclatura veio com a cultura grega, com alguns judeus falando grego. E ela significa 50, vamos colocar assim, 50. 50 de quê? 50 dias depois da Páscoa. Então, levava 50 dias depois da Páscoa e iniciava a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, das primícias. Amém? Ela durava 7 semanas. A festa de Pentecostes durava 7 semanas. E ela iniciava com a colheita da cevada. Cevada, ela tem um significado bíblico como a classe pobre, como algo que está voltado a homens pobres. E esse significado é muito importante, porque eu vou fechar com você todo um simbolismo que envolve isso. E ela finalizava com a colheita do trigo. O trigo, ele arremete para os crentes, para o povo de Deus, mas também para a abundância. Enfatizava o cuidado de Deus em manter o seu povo. E aqui nós vamos nos deparar com alguns textos que trazem uma ideia do que é essa festa de Pentecostes. Ora,
Em Atos 8, 1:8 diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse texto, o Senhor está colocando o seu cuidado. O Senhor está enfatizando que haveria algo que seria dado ao povo de Deus, à igreja. E aqui nós olhamos em Atos 2:7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Quando o Espírito Santo, em Atos 2, desce sobre o povo, é dada uma capacitação a eles. E o texto diz que esses homens estavam ouvindo o que eles falavam na sua própria língua. Eles falavam uma língua, no caso, no grego, a glossolalia, uma língua desconhecida, porém o povo entendiam a sua língua pátria. Acontecia o povo falando uma língua estranha, o povo de Deus, os 120 crentes falando uma língua estranha, a glossolalia, e o povo entendia a xenolalia, uma língua étnica, uma língua pátria. Ou seja, o Espírito Santo, o seu poder, fazia essa conexão. Os homens de Deus falavam uma língua estranha, mas os homens que estavam ali, de diversas etnias, escutavam na sua língua pátria. Olha o milagre. E aqui, meus irmãos, demonstra que a cevada, homens simples, falando coisas que deveriam ter anos de estudo, aprendizado de uma língua, mas o Espírito Santo veio com seu poder, deu uma língua estranha em suas bocas. Eles falavam uma língua estranha, mas os outros entendiam na sua língua pátria. Isso é poder de Deus, isso é Pentecostes, isso é o que nós enfatizamos dentro do pentecostalismo, assembleianos, amém? Então, homem simples, a cevada. O início. E agora vem a abundância, Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Abundância. Isso significa que, a partir daquele momento, o trigo ele ia ganhando cada vez mais abrangência, haveria abundância na igreja, o povo de Deus cresceria. Se com homens simples, a cevada, veio um poder que gerou abundância, o trigo, isso só pode ser obra do nosso Deus. E aqui eu fecho com a comunhão. Aqui o trigo está crescendo, aqui já está multiplicando a abundância, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. Meus irmãos, a partir desse momento começou a crescer. O trigo começou a crescer. Havia agora comunhão. O povo de Deus estava coeso numa doutrina chamada doutrina dos apóstolos, que eles receberam do próprio Senhor Jesus. O Espírito Santo agora estava trabalhando no meio da igreja. A igreja deixou de ser algo pequeno e agora a igreja passou a ser algo abundante, evidente. A igreja é formada por homens simples, cevada. E a igreja tem como resultado o Espírito Santo atuando na cevada, abundância. Trigo, abundância. E esse trigo será recolhido. A igreja começou em Atos 2, com homens simples, cevada. Mas a igreja está caminhando para o grande dia, que o Senhor passará na terra e vai colher o trigo. O joio vai ser por fogo, mas o trigo será recolhido para o seu celeiro celestial.
e o povo de Deus viverá por toda a eternidade. Amém? Então, meus irmãos, de forma um pouco resumida, este é o comentário desta semana. As festas, elas têm uma riqueza imensurável. Não dá para trabalhar na sua totalidade em apenas uma lição. Isso é resultado de livros, tem estudos e mais estudos com grande abrangência sobre o assunto, mas aqui de uma forma que nós possamos pelo menos criar ou sedimentar um conhecimento para que dali os jovens possam partir para novos patamares dentro desse conhecimento. E a riqueza, muita riqueza para nós. Que o Senhor possa abençoar. Eu quero agradecer a você que ao longo desses 3 meses tem nos acompanhado, pelas palavras de incentivo, pelas orações. Eu agradeço e louvo a Deus por sua vida. Eu tenho orado pelos irmãos, nós aqui na nossa igreja, nós oramos meia-noite do sábado e 8h30 da manhã do domingo em favor da escola bíblica, e eu tenho apresentado os irmãos, sabe? Todos os inscritos deste canal, eu tenho apresentado as vossas escolas bíblicas dominical. Eu não conheço, mas eu tenho apresentado, de forma que o Senhor possa abençoar a nossa escola bíblica, abençoar nossos alunos, abençoar nossos professores. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada dia mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like se você gostou, comente. E assim, meus irmãos, eu convido você para o próximo trimestre, que será uma bênção. Nós vamos trabalhar sobre Eclesiastes. Que o Senhor continue sobre nossas vidas, abençoando e sustentando a cada dia. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.